Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sonho Falado. Hoje a gente tá aqui com o Genaro Magri, que saiu diretamente do Dança Gatinho, diretamente do Sonho Falado. Brincadeira, seja muito bem-vindo, Genaro. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, Genaro. Conta aí um pouquinho de quem é o Genaro. Meu Deus, se você descobrir, me conta. Obrigado, Gi, obrigado, Ju, obrigado, Caio, pelo convite no Bar da Rosa. É, exatamente. Nós que agradecemos. Obrigado pelo sua convite. Disponibilidade. Eu sou o Genaro Magri, eu tenho 23 anos, eu sou músico e eu fiz faculdade de Direito, sabia desse fato? Não, sabia disso? verdade. Eu me formei em Direito, mas aí no meio da faculdade eu descobri que não era muito meu lance, assim. E eu trabalho com música, eu tô fazendo uns outros projetos também, eu tô escrevendo um livro, não sei se te contei, então eu não contei nada pra vocês. Nada. Tá começando agora esse papo, gente. E eu tô escrevendo um livro, agora talvez eu lance esse ano. E aí tem umas músicas lançadas, 2 álbuns, e tô nesse corre aí da música e das artes. Que sensacional. E conta aí, peraí, calma, livro? Né? A gente não tava sabendo, a gente tá faz uma hora aqui conversando, não Você passou pela cabeça mencionar. É surpreender. Então, quando você me fez o convite lá no Bar da Rosa, eu falei, talvez daqui a um tempo eu tenha alguma coisa mais interessante pra falar, e era um lance do livro, assim. Eu tô escrevendo um livro já faz alguns anos, na verdade, mas assim, sempre que eu pego ele pra ver se tá pronto, eu falo, cara, esses textos não tem mais nada a ver comigo, eu apago todos e começo a escrever de novo. Só que aí não dá, né? Então agora eu entendi que eu vou deixar os que estão lá. Melhor, né? Porque a gente sempre muda, não tem jeito, né? Sim, e é parte do seu processo. E aí eu fico falando, caramba, mas não faz mais nenhum sentido. Mas só que daqui um mês, quando eu for ver, não vai fazer sentido de novo. Então vai registrar uma época e vai ser isso. Artista, né, gente? Aí eu tô nessa aí, eu tô tentando acabar. É muito difícil acabar um livro. É difícil. Imagino. É difícil, mas... Mas é assim, de pensamentos, de poesia, do que é exatamente? Assim? Ou de vivências e experiências. Histórias. É um pouco de tudo, assim. Eu tenho um Instagram que chama Planejando o Óbvio, que é dessa tatuagenzinha que eu tenho aqui. Não vai dar pra ver na câmera, mas é um bonequinho que eu tenho. E eu tenho um Instagram que eu posto muitos textos desde 2018. Textos, assim, de relacionamento, de vida e de umas piras que eu tenho, assim. E aí eu peguei alguns desses textos e coloquei no livro. E aí a ideia é essa, tentar colocar esses textos no livro e lançar os textos que façam sentido, mas é difícil eles continuarem fazendo sentido. Essa é a luta, assim, mas vai dar certo. Sensacional. Ô, Genaro, vamos lá, vamos começar do começo, então. Tá. Você disse que você fez Direito. Era essa pergunta que eu ia lançar. Como assim? Você Que saiu do tem a Direito ver? com música, assim? Então, chega uma hora na nossa vida que a gente tem que escolher alguma coisa, tem que fazer faculdade, porque toda aquela coisa, você tá no colegial, você tem que prestar um vestibular, você tem que decidir o que você vai fazer da vida. E eu tinha 17 anos quando eu acabei a escola, e eu tinha que fazer alguma coisa, eu não sabia bem, assim, eu queria fazer, sei lá, filosofia, alguma coisa do tipo, mas é meio complicado você falar pra sua família que você vai fazer filosofia e tal. E eu pensei em fazer cinema também, qualquer coisa do tipo, e aí eu achei que eu ia ser professor de faculdade. Assim, falei, bom, então eu faço Direito, e aí eu vou dar aula em faculdade, vai ser legal. E aí eu prestei nos vestibulares, e eu namorava nessa época, quando eu tinha 17 anos, eu namorava, e eu passei em umas faculdades fora. E aí eu ia fazer na UEMP, sabe onde é? Em Jacarezinha, Estadual do Norte do Paraná. Eu me matriculei na faculdade, eu aluguei casa lá, tudo certo assim, e no dia de ir, eu fui e voltei no meio do caminho. Falei, não vou conseguir ir, tal. E voltei e matriculei. Aí fiz em Bauru, porque eu namorava. Então você nem começou lá. Não, aí eu fiz aqui em Bauru. Eu fiz na IT. E meu pai é advogado e tal. E aí a gente tem a impressão de que, se a gente fizer uma faculdade mais convencional, assim, direito, você vai ter sucesso na vida. Que é uma besteira, né? Porque, enfim. E aí eu me formei, só que no meio da faculdade eu comecei a tocar na noite, comecei a escrever música. Lancei meu álbum e tal, e aí... Música, então, sempre foi uma coisa que teve na sua vida, esteve ali presente. Foi, na verdade, não música exatamente, assim, mas arte em geral. Antes de ser músico, assim, eu queria ser ator, eu queria fazer... Eu fiz teatro um tempo, eu fiz umas peças de teatro e tal. Só que aqui em Bauru é muito difícil, não tem muito espaço pra teatro, assim, pra trabalhar com isso, assim. As pessoas que fazem teatro em Bauru e que vivem disso são muito guerreiras, assim, e tal, e que vivem... com muita dificuldade, porque a gente não tem incentivo pra cultura em geral, também música é difícil, enfim. E aí a hora que eu vi, eu tava meio que tocando nos lugares, eu entrei numa banda na faculdade, lancei meu álbum durante a faculdade, e aí a hora que eu vi, falei, caramba, isso é um trabalho, eu tô fazendo isso e isso é um trabalho, tô trabalhando com isso, e não foi uma coisa que eu falei, não, eu vou ser músico agora. A hora que eu vi, tava acontecendo e... Fluiu. Foi assim.
Não foi um negócio que, não, eu vou largar a faculdade pra ser músico. Talvez era algo que você até tava negando pra você mesmo. De certa maneira, E foi fazendo como um hobby, e de repente... Porque assim, eu sempre toquei violão, mas, assim, legal, eu gosto de tocar. Eu não gostava de cantar, eu achava que eu cantava mal, assim. E aí eu conheci uma menina, Débora Neves, talvez vocês conheçam. Ela foi pra São Paulo agora, mas ela é cantora lírica, ela fez um programa da Record, uma Canta Comigo e tal. E aí eu tocava violão e ela cantava, a gente tinha um projeto, assim, era um duo, e era lindo, assim, era muito legal. E ela foi embora. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu vou precisar de outra pessoa ou eu vou aprender a cantar? E aí fui fazer aula de canto, enfim, fui correr atrás disso, assim. Mas é sempre uma dificuldade, né? Quando você fala que, quero ser artista, quero ser músico e tal. Tipo, parece que o mundo é contra essa ideia, saca? Então Na sua casa, como é que foi, assim? Seus pais acolheram facilmente a sua personalidade artística ou não? Os meus pais, eles são separados desde que eu sou muito novo, assim. Então eu cresci mais com a minha mãe e com a minha avó. E elas sempre estiveram por perto, assim, elas sempre viram que isso era o que eu era, assim, que era o que eu fazia. Então não teve uma ruptura, assim, não, mãe, você é artista. Porque eu já era, só não era um trabalho, assim. E então não foi muito. E também tem um lance que eu reparei, que é o seguinte, quando a coisa começa a dar algum resultado, assim, não, você tá trabalhando, isso tá te dando algum dinheiro, você tá conseguindo fazer essas coisas. Isso deixa de ser um problema. Eu acho que o problema é quando, assim, você tá fazendo e o negócio dá tudo errado, não sei o quê. E assim, eu sempre... O problema é parecer iludido pra família, isso, assim, né? tá querendo viver um sonho impossível e tal. Mas não, eu fui fazer o negócio, assim, e tal. Então, acho que não teve esse lance de achar que era uma loucura. Mas aconteceu, assim, e é isso. Legal. Então, Pro seu pai advogado foi de boa também? Cara, o meu, mais ou menos, assim, meu pai é um pouco mais conservador, assim. Boa, é uma palavra muito boa. É uma palavra muito intensa, né? Mas, assim, como eu nunca morei com meu pai, ele nem sabia das coisas que estavam acontecendo, assim. Ele foi vendo as coisas acontecerem, assim, um dia, pai, eu vou fazer um show no Sesc. Aí fui tocar no Sesc, lá um monte de gente e tal. Ele falou, caramba, pai, acho que ele canta mesmo, sabe, assim, um negócio assim, pai, esse mês eu vou tocar 30 vezes. Como assim, 30? Você tá trabalhando com isso mesmo, sabe? Pai, eu vou fazer não sei o quê, um programa de TV e tal. Então, ele foi sabendo conforme as coisas foram acontecendo. Porque ele não tava no dia a dia, assim, sabe? Tava um domingo ali de boa, tá ele no Rodrigo Faro. Meu filho na TV. Zapiando o canal, eita. Então eu acho que pra ele foi um negócio mais assim, de perceber nas coisas. Falar, caramba, ele realmente faz isso, assim, sabe? E agora, a minha mãe não, como ela tava no dia a dia, assim, ela já sabia o que tava acontecendo. Agora, meu pai foi mais no susto, assim, falando, caramba. Eu lembro quando eu lancei o álbum, em 2019... Eu fiz o show de lançamento no Teatro Municipal e foi um show lotado, assim, acho que o teatro tem 400 e poucos lugares, foram 400 pessoas, assim, e meu pai tava lá, assim, aí ele falou, caramba, o negócio, alguma coisa tá acontecendo, né? A ficha caiu, assim, sabe? né? Então, acho que foi nesses momentos, assim, que ele teve. Acho que ele queria que eu tivesse sido advogado, seguido a carreira dele e tal, mas cada um tem seu caminho, né? Não tem jeito. Exatamente. E é que bom que você respeita o seu e você entendeu que não era advocacia. Nossa. É legal isso que você fala, porque eu vivi exatamente isso. Você sai do colégio e aí você fica assim... E agora? Assim, se você não tem uma coisa que é muito sua desde sempre, cara, olha, eu nasci pra fazer isso, você chega do colegial, você tá assim... Fudeu. É isso. Tipo, meus amigos vão fazer faculdade, eu não vou fazer faculdade? O que eu vou fazer? E eu caí nesse conto do vigário e também fiz direito. É verdade? Você se formou também? Não. E também, sei lá, é muito cedo. A gente tem 17 anos, 18 anos, a gente tem que decidir a coisa que a gente vai fazer pro resto das nossas vidas. Tipo, e ninguém sabe que a gente... Tem um peso gigantesco, né? E aí fica assim, não, você tem que prestar vestibular. E parece que as escolas são feitas pra isso também, pra tirar, não, você tem que prestar vestibular, você tem que fazer não sei o quê, você tem que estudar não sei onde. E aí, pô, você tem 17 anos, você não sabe nada da vida, cara. É muito novo pra você tomar uma decisão dessa, né? E aí foi Eu isso. lembro que na minha época, eu prestei vestibular pra direito, pra administração e pra veterinária. Tudo a ver uma coisa com a outra. Joguei pra cima que eu você gosta do nosso cachorro? Vai lá, faz veterinário. Não, mas veterinária era a única que eu sempre quis. Era a única coisa. Aí chegou com 16 anos, eu mudei de ideia. Eu falei, não direito. Quero mais. Aí foi direito. Mas aí mudei de ideia também. E aí você fez marketing. Isso. Mas que bom que você aceitou o seu dom logo sem resistências, porque assim, trabalhar com arte em si é um desafio. Sim. Não só em Bauru, mas como no Brasil e no mundo, né? E é uma profissão muito estereotipada. Ou você vai dar muito certo ou você vai morrer de fome. Não tem um meio termo, não tem uma valorização. Você sentiu muita dificuldade quando você começou? Eu sei que foi uma coisa meio que sem querer, assim, foi fluida. Mas ainda assim, você sentiu algumas
dificuldades nesse meio do caminho? Só fazendo um gancho com o que você falou, tem um lance com essa coisa de música, de arte, assim, que é uma coisa assim, enquanto você não chega em algum lugar e você quer ser artista, você é vagabundo, ou você... Sim, não gosta de trabalhar. E aí, se você consegue alguma coisa, você vira um ídolo, assim, isso é muito louco, cara, porque todo mundo tem que começar de algum lugar, né? Assim, ninguém vai chegar sendo super famoso, super reconhecido, assim, enfim, é uma loucura isso que as pessoas, sei lá, é estranho. E se eu tive alguma dificuldade no começo... acho que sim, porque... ser músico. Quando, por exemplo, aqui em Bauru, quais são as possibilidades que você tem pra ser músico? Vai tocar na noite, assim, tocar em bar e tal. Mas eu acredito que esse não seja o sonho dos músicos, assim, pelo menos. Não é o sonho da minha vida viver de tocar na noite. É um bom trabalho, eu consigo trabalhar com música, consigo ganhar meu dinheiro, enfim. Mas eu comecei fazendo música autoral, assim, então querendo que as pessoas conhecessem minhas músicas e tal. Só que isso quando você não tem um reconhecimento, não tem tantos ouvintes, assim, é difícil você trabalhar com isso, se manter disso. E aí o que eu fiz? Bom, eu quero trabalhar com música, então eu vou continuar fazendo minhas músicas, mas eu preciso ir tocar em bares, assim. E aí você tem que começar a entrar no esquema dos bares, assim. Todas as cidades têm uma panelinha, assim, que você precisa conseguir fazer parte. Às vezes você tem que tocar coisas, que é muito o meu caso, assim, que não fazem tanto sentido pra mim, assim, mas que eu preciso tocar porque as pessoas querem ouvir. E no começo, eu não dava crédito pra isso. Mais a questão de música comercial, que o pessoal tá ouvindo agora. Quando eu comecei a tocar, assim, eu tinha uma influência muito forte de MPB, assim, eu gostava muito do Caetano Veloso, dessa galera, assim, e eu queria tocar de perna cruzada, MPB, descalço, e falar de amor, essas coisas assim. Só que, E aí eu comecei a entender o mundo como ele é. Falei, mano, assim vai ser difícil, porque daí você vai ter um ou outro lugar, que aqui em Bauru, por exemplo, vai tocar no templo, uma vez por mês, você vai tocar... E olha lá! Você vai tocar num sarau, que você não vão te pagar pra isso e tal. E aí eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a entender, comecei a ver os músicos que tocavam, que, cara, eles não tocam essas coisas, não tocam desse jeito, é outro rolê. Então, eu quero fazer isso? Tá. Agora, se eu tô sem vez, eu toco qualquer negócio que me pagarem pra tocar, eu toco. E é isso. Saca? Eu acho que é o entendimento do tempo que a gente vive também, porque eu acho que em todas as profissões a gente tem que se adaptar ao mercado. É isso. Não dá pra você só fazer o que você gosta no seu início. Daqui a alguns anos pode ser que você só toque MPB e as pessoas vão pagar pra ver você ali, né, numa casa de shows e tal. Mas, enquanto você tá no processo, você tem que se adaptar. E aí eu entendi isso, assim, bom, eu posso tocar outras coisas, fazer um outro tipo de música que talvez não era o que eu queria a princípio, mas isso vai me dar a possibilidade de sustentar o sonho, assim, saca? De poder fazer o que eu quero, pagar pelas produções, fazer clipe, fazer as minhas coisas com o dinheiro que eu consigo da música aqui. Então, isso não é um problema pra mim, assim, tá tudo certo, eu tô fazendo música e tá tranquilo, mas é louco, assim, de pensar, né? Que antes eu falava, não toco outra coisa, sertanejo, nem a pau. Não, funk, tá louco. Agora eu tenho uma banda de funk, eu toco sertanejo, enfim. As coisas mudam. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais profunda, assim, existencial. Vai com calma que eu vou chorar. Quando que foi que você sentiu que o palco era um lugar que era confortável pra você, assim, que você se sentia feliz ali? Legal. Eu não sei se teve um momento exato que isso aconteceu, mas acho que teve alguns momentos, assim, que eu percebi coisinhas, assim, caramba, esse é um lugar massa de estar, assim. Eu lembro que durante o colegial, eu encontrei, inclusive, ela ontem. Eu tive uma professora, a Paula Navarro, que ela foi muito importante, talvez ela nem saiba que ela foi importante pra mim, assim, e que ela promoveu um sarau no primeiro colegial, na escola, assim. E aí era um sarau que era, acho que a segunda geração do modernismo, que era Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Tom Jobim, Bossa Nova e tal. E ela sabia que eu fazia música, tinha um outro amigo que tocava violão e tal, e ela pediu nossa ajuda pra produzir, assim. E aí foram meses muito intensos de pesquisa de música, da gente aprender os textos, a poesia e tal. E chegou o dia da apresentação, a gente fez isso, assim, e eu falei, caramba, é muito legal fazer isso, assim. Cantar pras pessoas. A gente fez uma pecinha de teatro daquele E Agora José, do Carlos Drummond de Andrade, foi super legal. Eu lembro que eu falava umas poesias, assim, eu falava, caramba, cara, que massa isso. Isso foi uma vez que foi legal. Eu fazia teatro, e aí algumas vezes que eu me apresentei no teatro, assim, as pessoas sentadas assistindo, e aí falando texto, que ensaiou um tempão, enfim, coisa de música também, assim, de tocar lugar, as pessoas cantarem juntos. Eu lembro de uma vez, eu tô falando bastante, se quiser que eu pare de falar. Você tinha que idade quando você participou desse sarau e tal? 14 anos. Bem novinho. Primeiro colegial. Foi meio que o start das coisas, assim. Essa época eu fazia teatro e assim, eu sempre fui curioso pra essas coisas, mas
a gente vai descobrindo as coisas, né, que a gente gosta, assim. E aí, já passou um tempo, em 2018 eu tinha umas músicas que eu não tinha lançado, eu nem trabalhava com música nem nada, e eu fiz um show no Espaço Protótipo. Vocês sabem? Sabe do Espaço Protótipo? É um espaço independente que tem aqui, um teatro pequeno, assim, que promove algumas coisas, assim, de arte. E eu fiz um show autoral lá de 8 músicas autorais, que ninguém conhecia, evidentemente. E aí eu cantei uma música minha, que foi a música que deu nome ao meu primeiro álbum, que chama Isso Também Passa, que é uma música muito profunda, assim, uma dor de cotovelo, enfim. Gente, ele é muito canceriano. Ele é muito sentimental. Cara, essa música eu escrevi depois de um término de namoro. O álbum inteiro, na verdade. Assim, Foi um álbum da fossa. Foi muito da fossa, assim. Aí eu lembro de ter cantado essa música, e era uma música, assim, mais íntima impossível, assim, falava de coisas minhas. Tá? E eu lembro que eu acabei essa música e tinha uma moça chorando, assim, na plateia. E eu falei, mas cara, o que aconteceu? Isso aqui é a minha história, por que você tá chorando? E aí eu percebi que a gente não chora que é a minha história, E aí eu percebi que a gente é muito parecido, né, assim, tal, e achei legal, falei, caramba, isso que eu fiz, assim, uma coisa tão íntima, assim, que eu escrevi e tal, fez sentido pra uma outra pessoa, e essas coisinhas, assim, sabe? Foram dando starts pra você. Dando starts, falando, talvez isso seja uma coisa que eu queira fazer e tal. Então foram essas coisinhas que foram acontecer. Eu te perguntei isso da questão do palco, porque, por exemplo, eu sou super tímida, então não é um lugar confortável pra mim. Definitivamente. Que eu já estive pra, por exemplo, fazer coisas relacionadas ao meu trabalho de psicóloga, mas, por exemplo, pra ir lá cantar, participar de uma peça, não sei se eu conseguiria. Mas nem pra fazer a apresentação, eu fico toda roxa, eu sou extremamente... Vocês são podcasters agora. Eu fico vermelha aqui, ó, começa a subir assim, eu fico roxa. Mas que é um processo e assim, o não estar ao vivo já 80%. Ah, é verdade, porque você pode cortar, se você quiser. Ou não publicar. É isso. Mas no começo a gente sofria bastante. Colocava a câmera ali, ficava os três olhando pra cara do outro. É muito descontraído, mas na hora que ligava a câmera, travava, assim, ó, que parecia que os três... Mas eu acho que isso é um Mas processo, foi me passando um filme na cabeça, porque eu tava lembrando do sarau que eu participei na minha escola também. São coisas que acontecem, assim, que talvez as pessoas que promovem essas coisas nem têm ideia do impacto que pode causar na vida de alguém, assim, né? Que, eu não sei se ela pensou que, caramba, eu vou fazer isso e vou despertar alguma coisa num aluno, assim, mas ela fez o negócio e talvez ela nem saiba de nada disso, mas aconteceu, saca? E, enfim, sobre o lance do podcast, das coisas, eu acho que quando a gente vai se expor no negócio, a gente vai ficando cara de pau, né? Sim, vocês... Sim. Vai passando o tempo, vai ficando mais cara de pau, assim, eu acho que isso vai ajudando. É um desafio, assim, eu acho que a proposta do nosso podcast foi se desafiar, se movimentar, porque a gente sempre trabalha com os bastidores, né? Então eu trabalho e nunca apareço, a Ju também, ela sempre trabalha nos bastidores das pessoas para que elas ficam melhores, enfim... Caio na parte material ali da arquitetura, então cada um aqui trabalha no bastidor. E na hora que a gente se sentou e falou assim, cara, agora vamos criar um podcast aí pra falar sobre o óbvio, mas é legal, de uma outra maneira. Desafio, um desafio, novos, né? É o que movimenta. E aí entra naquela história de que você falou dos seus textos, né, que quando não faz mais sentido, é porque a gente tá em processo constante, louco, né? Como a gente muda, né? Mas aí que tá, talvez não faça mais sentido pra você, porque você já passou por outras coisas, virou algumas páginas da sua vida, mas pra outras pessoas, elas podem estar naquele capítulo exato. Sim. Entendeu? Que você escreveu ali naquele momento. Inclusive, eu postei um negócio sobre isso hoje. O meu bom dia foi exatamente isso. Existe alguém que tá passando pela mesma coisa que você tá. Tipo, por incrível que pareça. Exato, exatamente. Amiga, será? Será assim? Pensando assim, no meu caso. Com certeza. Tem alguém, o mundo é grande, muita gente. Uma coisa que você tava falando, e eu converso bastante com a Gi sobre isso. Sobre essa dificuldade no começo de não, eu quero mostrar o meu rolê aqui, mas tem um sistema. E aí a gente quer lutar contra o sistema, né? Só que a gente é menor do que o sistema. E é o sistema que vai levar a gente chegar a um ponto que não, agora eu que daqui pra frente... Eu tô falando isso porque, tipo, eu sou muito relutante em rede social, por exemplo. Na minha, não. Na minha eu sou palhaço. TikTok pra mim hoje. Eu vi lá. Agora você para de conversar. Um vídeo só. Cantando. Não, nos meus, beleza. Mas, tipo, quando... No do escritório de arquitetura, quando vai apresentar o trabalho dele, ele se sabota. Ei! Obrigado, psicóloga. Ei!
Eu resumi em uma frase o que ele Não, é porque eu não tenho perfil de arquiteto blogueiro. Saquei. Aí tá tudo certo sobre isso. Não precisa ter, eu acho, né? Então, mas uns 10 centavos você precisa, cara, porque faz parte do sistema. Mas e é se você quer realmente mostrar seu rolê... O preconceito está já na palavra que você usou, de você se sentir um blogueiro. Porque a gente tem um preconceito em relação a pessoas que ficam postando coisas e falando sobre a profissão. Não! Gente, Genaro, mas assim, ó. Segue aí. Sabe qual é o lance, eu acho, disso? É que a gente fica muito preocupado com o que as pessoas vão achar. Sim. Não, eu vou postar isso, mas o que vão achar? E, cara, e ninguém se importa tanto, assim, sabe? Por que você tá postando, se vai ser uma coisa super incrível ou não. Eu acho que quando eu entendi isso, assim, minha vida facilitou muito, assim. Tipo, eu vou postar, ou eu vou fazer não sei o quê, eu vou não sei onde, o que vão falar? Porra. Sim. Pode falar. Uma coisa que eu apagar Uma coisa que eu aprendi, tenho aprendido é o seguinte. A gente às vezes fica preocupado com o que as pessoas vão achar, e pessoas que são da mesma área que a gente. Sim. Que nós julgamos que são mais competentes, são mais experientes e tal. Mas eu não posto nada pra ninguém da minha área, porque as pessoas da minha área já estudaram. Eu posto pra quem não é da minha área. Pra pessoas que não têm o mesmo conhecimento que eu, e eu posso ajudar. Juliana, então é isso, são os leigos. Assim, eu não posto pra ninguém mesmo. A Juliana é a única que tá com estrelinha no caderno aqui. Mas falando nisso, a gente entra no tema que conversamos um pouquinho antes aí, que é a tal da comparação. A dor da comparação. A dor da comparação. Vamos falar um pouco sobre isso, Genaro. Vamos. A gente sabe que o meio artístico, ele é extremamente competitivo. E eu acho que a pessoa, né, o artista, ele precisa ter muita maturidade para conseguir se manter. Ao mesmo tempo que, né, o Caio tava falando sobre isso, você também. Ao mesmo tempo que você tem que se adaptar ao mercado, você não pode se vender e se trair também. E é uma linha muito tênue. E aí, como que a gente faz? Conta aí pra gente. É uma corda bamba isso, assim, cara. E eu não sei, mas eu tenho a impressão, assim, que essa coisa de comparação, ela acaba sendo um pouco perigosa, porque os caminhos de todo mundo são diferentes, assim, tipo, então... tem pessoas que têm um caminho mais curto que as outras, então assim, você olha pra alguém, de repente da sua área, ou da área da Gia, tal, fala, nossa, mas tá conseguindo fazer isso e tal. Aí você vai olhar o histórico das coisas, às vezes a vida da pessoa foi muito mais fácil que a sua, ou que o caminho foi muito mais curto, tinha alguém por trás, assim, e às vezes você tem que construir um negócio do zero. Então, assim, essa coisa de comparar é uma besteira. Mas no mundo artístico, assim, eu acho que rola um lance que, além da coisa do trabalho, rola o lance do próprio ego, assim, do artista. Isso que eu tava pensando aqui. Essa coisa da imagem que se tem de si próprio, dessa coisa de vaidade, porque rola muito isso, assim, você é artista, de alguma maneira você é vaidoso, você quer que as pessoas gostem do que você faz, você quer aparecer legal, enfim, quer que as coisas deem certo. E aí rola essa preocupação, assim, mas pra mim, assim, no meu caso específico, assim, eu nunca me importei muito com o que as pessoas achavam ou acham das coisas que eu tô fazendo, assim, eu nunca fui de pedir autorização pra alguém, ou de achar assim, eu faço o que eu tenho que fazer e pronto, e se der certo, vai ter dado certo pra mim, e se der errado, deu errado pra mim, assim, eu não ligo não pra... Terapeutizado, né? Eu não... Terapeutizado, eu diria. Assim, o tanto que eu me importo com o que estão achando, assim, é zero, assim, então, pra mim tá tudo certo sobre isso, assim. Mas eu vejo que rola muito essa coisa, assim, rola uma coisa também, que foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, que no meio artístico, assim, tem muita gente que é assim, não, chega aí, irmão, vou te ajudar, conta comigo o que você precisar, não, vamos fazer. Cara, mas essa pessoa nunca tá lá pra você, assim, porque ela não quer que você dê certo, para além do que ela tá fazendo, assim, sabe? Isso, é aquele que torce por você, mas não pra você ficar melhor que ele. Assim, é uma mentalidade de escassez muito absurda, assim, não, se você der certo, talvez você tá tirando meu espaço, quando na verdade é uma mentira, porque, por exemplo, eu sou aqui de Bauru, se alguma coisa rolar legal comigo aqui, vai abrir os olhos pra Bauru, assim, pra o sol é pra todos, saca? Tem espaço pra todo mundo. Não é uma coisa assim, uma pessoa deu certo, então não tem espaço pras outras, todo mundo pode rolar, sabe? Todo mundo pode dar certo, não é uma competição, eu acho, assim, não é, não, tem um cantor, então não tem espaço pra outro, tem espaço pra todo mundo, e, enfim, cada um tem a sua coisa, a sua... É muito louco. Mas você tava falando sobre o ego, né? O ego artístico, né? Das pessoas que são artistas. É porque, assim, pelo que eu percebo no meu trabalho também, o artista, ele tem algumas coisas especiais, vamos dizer assim, né? A pessoa que é artista. Porque a arte, ela tem um poder muito grande mesmo. Sim, é forte. Então, a pessoa que tem esse dom, seja da voz, da música instrumental, sei lá, de todos os tipos de arte,
ela tem um poder muito grande mesmo nas mãos dela de influência. Sim, muito. Então o ego cresce mesmo. Sim. Se você não sabe domar... E muita gente... É uma linha também muito tênue, assim. Eu acho que muita gente acaba querendo ser artista pra ter a possibilidade de aparecer, assim, sabe? E não o contrário. Não aparece porque faz um trabalho relevante. Não é uma consequência, né? É um objetivo. É assim, não, eu quero ser cantor, eu quero ser ator, eu quero ser sei lá o quê, porque isso vai me colocar em evidência, eu vou aparecer, assim, tal. Então, eu acho que essa coisa da vaidade deve estar em primeiro lugar, assim. Quando, sei lá, os melhores artistas que eu conheço, eu acho, pelo menos... são pessoas que tinham a arte em si, assim, essa coisa, e acabaram fazendo sucesso ou dando certo. Enfim, esse sucesso é muito relativo também, né? Mas foi uma coisa acidental. Foi uma consequência. Foi consequência de um bom trabalho, assim, sabe? Não porque queria aparecer, assim, sabe? É evidente, assim, pela minha experiência. É claro que eu acho legal fazer alguma coisa que eu apareça e que meu trabalho seja mostrado para pessoas. Enfim, isso é legal, isso alimenta a minha vaidade, assim, que é natural, acho que não tem problema nenhum nisso. Mas não é o propósito da coisa, assim, sabe? Eu acho que isso é consequência de tudo que acontece, assim. Eu acho que é isso. Muito bom. Ô, Genaro, Oi, você falou uma coisa seríssima que ficou marcado. Quando você falou que você tava cantando uma música sua, autoral, e que tocou uma outra pessoa que tava lá na plateia e ficou chorando, enfim. Coisa de louco. Como que é você ter noção dessa sua capacidade de tocar as outras pessoas através da arte, né? Então a música toca as pessoas. Sim. Como foi que você fez esse link, né? Qual que é a sensação de alguém chorar com a sua música? Tipo... Cara, eu acho que música cumpre vários papéis, assim, né? Tem o papel de entretenimento, que é mais o que eu faço quando você me vê tocando na noite, assim, tal. Eu tô mais pra entreter as pessoas, pra tocar música, o pessoal dançar, cantar, enfim. Mas esse outro trabalho que eu tenho, assim, autoral, enfim, a coisa do livro também, é uma coisa, assim, que eu quero me dar a possibilidade de fazer o que eu quiser, assim. E uma dessas coisas é falar sobre coisas profundas, assim, e conseguir, sei lá, que isso converse com algumas pessoas da mesma maneira que eu escuto música e me identifico, assim, falar, caramba, parece que esse cara escreveu a música pra mim, assim. Sim. Parece que é a minha história. E volta naquela coisa, né, que no fim das contas a gente é muito parecido, todo mundo, né? A gente tem... As mesmas dores, os mesmos anseios, as mesmas vontades, as mesmas dúvidas medos. E tal. Então, eu percebo que, assim, as coisas mais profundas, assim, que eu escrevo, assim, de alguma maneira são as que mais criam uma identificação entre mim e as pessoas que me escutam, assim, sabe? Porque parece que a gente tá conversando sobre uma coisa que todo mundo tem, assim, sabe? Essa coisa de, essa música em específico, assim, era uma música de término, e aí você encontra a pessoa, e aí o tempo leva a pessoa, e essas coisas são normais, e coisa e tal, e assim, era muito íntimo pra mim, mas fez sentido na vida de uma outra pessoa, assim, porque a gente é parecido, né, e aí é legal perceber essas coisas, assim, que de alguma maneira eu consegui escrever uma coisa, que reverbera e traduzir de uma maneira que a outra pessoa consiga escutar, se identificar, porque eu acho que o músico, o compositor, eu acho que é um papel importante dele, é isso de você querer fazer uma música, falar sobre uma coisa e você conseguir traduzir um sentimento. Assim, eu acho que isso que faz a diferença de um compositor ou não. Porque às vezes você tem um sentimento, mas você não consegue exprimir isso que você tá sentindo. Assim, às vezes você fica, mas que coisa é essa que eu tô sentindo? Aí você escuta uma música e fala, é isso que eu tava sentindo, sabe? Sim. E aí eu acho massa quando eu não consigo sempre também não, mas assim, quando eu consigo escrever uma coisa, eu falo, caramba, eu consegui falar sobre essa coisa, assim. E quem que inspira você, assim? Que artistas que você se inspira? Da música ou em geral? Em geral. Eu, com música, assim, eu comecei escutando muito Caetano Veloso, eu achava legal, eu gostava dessa galera mais antiga de MPB, assim, do Caetano, do Gil, do Chico, enfim, essa galera que eu escutava as músicas e eu gostava da mensagem, assim, mais do que da música, assim, falava, cara, tem letras muito legais, assim. Da minha geração, eu gosto muito do que eu tava falando pro Caio, do Tim Bernardes, que é um cara que escreve coisas muito do coração, assim, o Rubel, que eu acho legal, o Armandinho eu acho massa, o Vitor Clay, Thiago York, essa galera, assim, desse tipo de música. E também tem uns caras que escrevem texto, assim, que eu acho muito massa. Tem um cara no Instagram que chama Zach Magiese, conhece? Nossa, eu sigo o Zach faz uns 10 anos. Eu sigo ele há muito tempo também, e assim, os meus, você perguntou que tipo de texto que eu escrevo, é aquele tipo de texto, assim. Tem um cara que chama Bruno Fontes também, que... Puta. Ai, é fantástico. E esses caras desses textos, assim, que são os textos muito crus, assim, sabe? Falando coisas da vida, assim, mas de uma maneira bonita, de uma maneira profunda, assim, que às vezes você se identifica, assim. Eu gosto muito disso. Gente como a gente, Gente como né? a gente. Porque
Eu lembro que teve uma época que eu era muito fissurado em livros de poesia, uma coisa, aí eu li aqueles negócios, assim, e é legal, assim, você não entende nada, no fundo das contas, assim, você lê aquele troço, umas palavras, umas coisas, e fala, pô, é muito bonito de ler, assim, mas não é isso, assim, o nosso sentimento é uma coisa mais assim, preto no branco, a gente tá sentindo, enfim. Então, vamos ser mais objetivo aí, mais né? objetivo, Eu acredito que a poesia, ela também sofreu transformações, Muito, evoluções, né? muito. Então, aquilo que, sei lá, 100 anos atrás era poético pra gente, talvez não seja tão mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu deixo. Pode. Quando você vê esse tipo de reação, tal, bate um medo ao pensar que você também tem uma responsabilidade de comunicar coisas, assim? Cara, sim e não. Vamos lá. Essa música aí, Isso Também Passa, que eu falei, quando eu lancei esse álbum, eu participei de uma entrevista com um canal do YouTube que chama Quebrando a Caixa. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Já ouvi falar. É um canal, depois o dono virou meu amigo, o Gabriel Faria. É um canal meio de filosofia, de reflexões da vida, assim. Era um canal que tava muito estourado no YouTube nessa época. Assim, a gente fez uma entrevista falando sobre a música, falando sobre coisas da vida, assim, tal. E aí eu lembro que muitas pessoas ouviram essa música. E aí umas pessoas me mandaram mensagens do tipo assim, cara, que legal a música, não sei o que e tal. Eu tava pensando em tirar minha vida, e aí escutei a música, assisti aquele vídeo e mudou meu pensamento sobre as coisas e tal. E aí eu fico pensando, cara, é muito forte, isso é muito importante, mas se acontece isso por um lado positivo, pode acontecer também pro lado negativo, né? Mas eu acho que isso não é minha responsabilidade, sabe? Assim, eu acho que, enfim, se a pessoa tem algum problema, precisa procurar... Não responsabilidade. Eu acho que eu me expressei errado na palavra. Mas essa capacidade, assim, de comunicar coisas que às vezes... Porque assim como você tocou uma pessoa que tava ali no Teatro Municipal, você tocar multidões. Uhum. E quando o seu trabalho reverbera e cresce, porque a gente tá no mundo digital, então a sua música tá nas plataformas e você pode tocar pessoas, sei lá, do Japão. Em massa, né? E isso traz uma responsabilidade de tipo, cara, eu tô tocando multidões. Eu tô fazendo um rolê sério, sabe assim? Eu não tô falando... Saquei. Ou pra você não tem esse peso. Tipo, se você toca uma pessoa, se você toca milhões, tem a mesma... Eu vivi algumas coisas, assim, desse lance de chegar em mais pessoas. Assim, essa coisa de internet, às vezes você dorme e você acorda com um vídeo viralizado, assim. Sei lá, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu postei uma música. E aí eu acordei, assim, sei lá, ganhei no Instagram, sei lá, 20 mil seguidores em um dia, assim, o negócio e tal. A música teve 10 milhões de acessos, foi uma coisa de louco, assim, que eu não esperava. E aí começou a chegar um monte de gente, assim, e tal. Mas pra mim não mudou nada, pra falar a verdade. Assim, eu continuei fazendo o que eu fazia e é isso. Eu acho que vai ser sempre assim, depende da proporção que as coisas possam tomar. Terapeutizado, gente. Eu não fico E só tem 23 Eu ia te aninhos. perguntar sobre isso, né? Porque você tava falando um pouquinho sobre seu autoconhecimento e tal. Qual que foi a importância da terapia na sua vida? Nossa, eu comecei a fazer terapia faz um pouco mais de 10 anos com o Romeu, inclusive, que eu te falei. E assim, ter conhecido o Romeu foi uma coisa que salvou minha vida, assim, de certa maneira, porque eu lembro de ter tido uma adolescência um pouco conturbada, assim. Eu tô falando essas coisas assim, mas eu não sou zen, não, nem nada disso, eu sou bem perturbado ainda. não se engane, assim, eu tô falando bonitinho porque ele tá em frente das câmeras e tal, e eu não quero falar de problema. Mas eu sou bem, a cabeça é um caos. Mas ter conhecido o Romeu, ter começado esse processo de terapia, assim, todos esses anos, me ajudou muito a entender muitas coisas, assim. A minha adolescência foi muito estranha, porque eu lembro que, sei lá, que parecia, pros meus amigos, assim, pra galera da minha idade, que as coisas eram mais fáceis, assim, que eles não pensavam tanto nas coisas, assim, e eu tava sempre pirando, que coisa, a vida, Câncer, né? Câncer. A existência e as coisas, assim, tá, e meus amigos... A gente tá sempre sofrendo. A gente tá sempre sofrendo. E aí eu ficava, assim, nessa loucura, assim, eu lembro de ter momentos muito difíceis, aí eu tive meu primeiro relacionamento, que foi muito legal, mas que também me trouxe muitas coisas estranhas, aí eu não sabia lidar e tal... E tudo isso foi... a terapia me ajudou muito, assim. Eu acho que ter alguém pra falar é alguém que é diferente de você falar com um amigo seu pra você desabafar, e você falar com alguém que estudou pra estar ali, pra te ouvir, pra te orientar e tal.
Então, eu acabei criando uma confiança muito grande. Não, e o Romeu é super experiente, né? Nossa. Ele ele tem, sei lá, 30, 40 anos de profissão. E assim eu lembro, e era louco, agora já mudou muito, assim, mas eu lembro que eu achava muito legal, ele tinha a sala dele era subindo uma escada, assim, eu lembro que ele fumava cigarro, ele tinha uma barba branca, você falava, bom, agora é meu momento de falar com o Freud. Bem aquela coisa do psicanalista. Eu lembro do cheiro filmes. da sala, assim, tal, e eu lembro dele ser muito compreensivo, assim, eu sempre tive muita dificuldade em me expressar e falar sobre minhas coisas com a minha família, assim, e tal. Então, quando eu vi uma pessoa que tava ali pra me orientar em algumas coisas, assim, foi meio que abriu o mundo, assim, sabe? Abriu os olhos pras coisas. E então me ajuda muito. E ainda eu continuo com o Romeu, assim, e sempre me ajuda. E eu quero estar pra sempre. Assim. E eu acho que é importante pro seu processo como artista, justamente pra não entrar nessas piras que a gente tava falando, né? Porque a terapia, ela traz você pro agora, assim, pro chão. Sim. E tira muito do mundo da ilusão mesmo. Porque é muito fácil iludir com essa coisa. Muito fácil. Nossa, se deslumbrar. Fácil. E começar a deixar de ser você. Porque aí, por exemplo, você falou que viralizou lá, entrou 20 mil pessoas novas no seu perfil. Aí meio que você querer buscar ser aquele que eles estão esperando. E começar a deixar de ser quem você é. A internet é um mundo de ilusão, assim, né? Eu tava conversando esses dias com uma amiga e aí ela falando essa coisa de Instagram, assim, porque você se compara, você vê um story lá da sua amiga, do seu amigo e tá falando, nossa, mas ele tá nesse lugar, ele tá fazendo isso, ele tá com tal carro, ele tá com tal lugar. Enfim, cada um tem seu caminho, assim, essa coisa de a gente ficar se comparando e a pessoa não vai compartilhar os problemas dela, ela não vai compartilhar as coisas ruins, as dívidas, os problemas amorosos, assim. A gente tá me chutando aqui embaixo. Tá vendo? A Amanda dele fica quieta. As coisas amorosas, assim. Então eu acho que é isso, assim, a gente ficar se comparando com o outro é uma besteira absurda, assim, não tem. Eu acho que a gente não traz para as redes sociais a vulnerabilidade, por exemplo, né? Então, é muito fácil a gente postar que a gente tá na festa, que a gente tá não sei aonde. Curtindo pra caramba. Só que aí, tipo, passou o dia inteiro dentro do escritório trabalhando, não é? Tipo, estressado, teve crise de ansiedade, queria matar 3 pessoas, perdeu o réu primário, mas não perdeu, sabe? Esse tipo de coisa a gente não posta. E foi uma coisa que eu achei sensacional que você falou. Cada um tem um caminho. E um pode ser mais curto, pode ser mais longo. Pode ser mais curto, mas tem uma pedra gigantesca no meio dele. E tá tudo bem, cada um tem o seu. E esse é um conceito que só quem tá se conhecendo verdadeiramente consegue acessar. A gente não sabe, assim. Eu não conheço a sua história, assim, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas têm os seus motivos, têm suas coisas, assim. Então. É muito fácil a gente olhar pra alguém e criar uma versão nossa, assim, a partir da nossa experiência, mas a gente não sabe, tipo, do outro, assim, e tal, enfim, então... E é por isso que a gente também criou esse podcast, né? Pra gente falar sobre histórias reais e o lado B. É uma coisa, assim, que eu sinto muito, assim, por algum motivo, assim, aqui em Bauru, tipo, algumas pessoas me conhecem, assim, e tal, e tem uma versão de mim que é o que elas acham, assim, o Genário tá sempre de boa, não sei o quê, e toca, e isso e aquilo e tal, mas isso é só o que eu quero mostrar, e porque de alguma maneira o que faz parte do meu trabalho também, eu não posso sair pra tocar num lugar cheio de gente e ficar com a cara amarrada e ficar pra baixo, porque eu tô lá pra entreter as pessoas, eu sei que o meu papel é esse, mas nem sempre que eu tô lá eu tô bem, eu tô disposto, eu tô querendo estar lá, assim. E isso acontece, acho que na arte, na música, em qualquer outro lugar. Qualquer outra profissão. Só que estamos aí, né? A gente veio parar aqui e a gente tem que lidar com isso, né? Sim. Então, a gente que lute. A gente veio parar aqui meio sem saber porquê e a gente tem que aprender a viver. Mas é muito bom, é muito bom trazer isso. É sempre bom lembrar, assim, é muito óbvio, mas a gente acaba esquecendo no dia a dia, né? Eu dou muita risada, porque o povo fala assim, mas você faz o quê? Eu falei assim, eu vivo, gente. Não acompanha não, que vai ser difícil. Nem eu dou conta, imagina. Exato. Mas exatamente. é assim mesmo. O que mais, gente? Genaro, tem uma pergunta que a gente sempre faz. Meu Deus. Tô com medo. Não, é tranquila. O que é sucesso pra você? Nossa, o que é sucesso pra mim? Uma pergunta tranquila. A próxima é quem Cara, sucesso de maneira geral... Pra você. Eu acho que existem vários tipos de sucesso que a gente pode atingir, né? Mas assim, eu acho que sucesso pra mim, assim, sei lá, se eu conseguir ter paz de espírito com as coisas que eu faço, eu já tô tendo um sucesso absurdo, assim. Conseguir ter suficiência nas coisas, assim, sabe?
sei lá, de colocar algumas metas, conseguir cumprir as minhas metas, tipo, para as coisas que eu quero, não é pra mostrar nada pra ninguém, assim, é só pra realizações próprias, assim, sabe? E sei lá, ter suficiência nas coisas, conseguir aproveitar. Isso é uma coisa difícil, assim, toda vez que um ano tá acabando, eu faço metas pro próximo ano, assim. E uma meta que eu fiz pra esse ano era, além de aprender a dançar forró, era... Já começou? Já, tô fazendo aula. Tá difícil, sou ruim, hein? Sou ruim. Mas uma das metas era conseguir encontrar felicidade nas coisas pequenas, assim, porque eu lembro que no meu percurso de vida, assim, às vezes eu não consigo encontrar muita alegria nas coisas pequenas, assim, sabe? Eu tô sempre acelerado, sempre ansioso com alguma coisa, sempre esperando o que tá por vir, assim. E tá aqui já por exemplo, tá aqui é o suficiente, assim, tá legal, a gente tem que aproveitar isso, assim, eu quero aprender a fazer isso, acho que eu vou ter mais sucesso na minha vida, assim, quando eu conseguir aproveitar essas coisinhas, assim, sabe? Ontem eu fui no shopping com a minha avó, assim, passei lá com a minha avó, isso aqui e tal. Isso já é legal pra caramba, assim, sabe? Sucessinhos na vida, assim. Sucesso não é um lugar que a gente tem que chegar, eu acho. Acho que sucesso são essas coisinhas que a gente percorre, que a gente percebe as belezinhas da vida, assim, sabe? Em coisinhas. Eu acho que sucesso pra mim é isso. São essas coisinhas que a gente consegue ver. Tá vendo? Isso, é muito presente canceriano, no gente. Ele é muito canceriano. canceriano. Estar no presente, exatamente. E é difícil, né? Isso, a maioria dos sofrimentos que a gente tem é porque a gente não tá no presente. Muito passado, muito futuro, né? Mas é difícil, né, a gente estar aqui, assim. Eu sempre fico pensando, nossa, mas como é que foi? Nossa, e depois daqui, não sei o quê, aquela coisa, você começa a pensar um monte de coisa, enfim, tem que estar mais de boa, eu acho. Mas é o que a gente é obrigado a viver. É não estar de boa, o entendeu? negócio tá assim, eu acho que também essa coisa que a gente falou de rede social, assim, tá tudo caminhando pra fazer a nossa cabeça funcionar nessa coisa, assim, vídeos de 15 segundos, áudio 2 vezes no WhatsApp, porque eu só escuto áudio assim. Mas a vida não é em 2.0, né? Você vai mudar, entendeu? Você não consegue acelerar a voz da pessoa que tá vendo as coisas pra vendendo você. o produto dela ali. Alguém vendendo coisas, né? Ai, Deus. E aí reprime a amiguinha que não quer falar, e eu vou lá e falo. Não, e ela dá corda. Lógico, e ele gente. fala, Pergunta fala pra como estão sempre. as vendas, se tem produtos novos. Oferece cerveja. Oferece cerveja. Falta paciência pro ser humano. Falta muito. Depende. Falta, mas depende. Falou paciente. Exatamente. Você quer explicar seu conceito? Não, segue a baile. Melhor. Ô, Genaro, Oi, e assim, outra pergunta. O que te move? Qual é o sonho hoje que te move? Nossa, só da próxima vai ser quem é você. Gente. Qual é o sonho que me move? Hoje, porque assim, pelo que eu entendo, você é acelerado e que muito. o que hoje pode ser um sonho, amanhã já não é mais. É engraçado, né? Porque eu sou acelerado, ao mesmo tempo que eu sou meio de boa, assim, eu sou muito acelerado, assim, dentro da minha cabeça. Quer um bolo? Quero um bolo. O bolo da Gi, eu tô acostumado. Brincadeira. Gente, vai voar. Lógico que vai pro ar. Tá louca que não? Fica vermelha, Giovana. Ela ficou vermelha. Desculpa, Gi. Tá tudo bem. Eu espero. Mentira, né? Tá tudo certo. Contra fatos não há argumentos. Eu espero o bolo pra continuar. Pode continuar. Pode continuar. Pode seguir mais. Agora que eu acabei com o clima da pergunta séria, pode continuar, né? Qual é o seu próximo sonho? O sonho que me move. Cara, eu acho que o sonho que me move, Gi, os sonhos que me movem, assim, eu gosto muito, tipo, eu fui viajar agora lá pro Nordeste, e foi uma viagem muito massa, assim, porque eu estive em contato com muitas pessoas, muitas coisas, muitas vivências diferentes, assim, e eu gosto muito disso, assim, eu acho que eu sou, acima de tudo, assim, mais do que, eu nem sei se eu não me, sei lá, não acho que eu sou um super músico ou qualquer coisa do tipo, assim, mas eu acho que a minha habilidade maior, assim, talvez seja tipo, uma habilidade de comunicação, assim, então, acho que o sonho que me move é conseguir ser um comunicador, assim, eu tô com planos com essa coisa do livro, eu tô gravando um álbum também de músicas novas, então, tipo, esse ano, daqui uns meses, eu tenho muita coisa pra fazer, assim.
Nossa, um pedacinho, Ju. Obrigada. Obrigado, né? Foi um pedação aqui também. Vocês acharam grande? Não, mas eu não tô reclamando. Né? Eu tô agradecido. Né? Eu tô agradecido. E aí, o lance, eu quero conseguir ser mais reconhecido como um comunicador, assim, com essa coisa dos textos, com essa coisa da música, assim, e tal. E eu não sei se há um lugar que eu quero chegar, assim. Eu quero conseguir cada vez mais. Eu tinha conseguido isso, aí a pandemia veio e me atrapalhou muito, assim. Conseguir romper essa barreira de ficar tocando em bares, assim, porque esse não é o meu lance, sabe? Uhum. Pelo amor de Deus, pessoas que me chamam pra tocar em bares. Podem continuar me chamando. Eu não tô reclamando, tô dizendo que isso é uma parte do processo que eu não quero estacionar nela, assim. Antes da pandemia, eu tinha lançado coisas, assim, e tal, e eu tava conseguindo fazer coisas, shows em teatro, Sesc, coisa e tal. E aí veio a pandemia e dificultou muito. Aí eu fui hackeado no Instagram, eu perdi todos os contatos que eu tinha com Sescs, porque roubaram meu e-mail. Enfim, nossa, foi uma coisa de louco, assim. Me hackearam, e aí hackearam todas as redes sociais que eu tinha, tipo, numa época que eu tava bombando, porque eu tinha ido pra Record, não sei o quê. E aí hackearam pra pedir dinheiro pras pessoas, conseguiram um monte de grana. Em seu nome. Em meu nome. E aí hackearam meu e-mail profissional que tinha os contatos de um monte de coisa, assim, eu perdi tudo, enfim, não tem como falar com as pessoas, enfim, eu voltei uns passos, assim, e também acabei ficando muito nessa coisa de tocar em bar, meio que acostumado com essa coisa, não, eu preciso ganhar dinheiro, e a música autoral não me dá dinheiro tanto, então eu não posso me entregar de vez pra isso, sabe, essa coisa, assim. A balança essa ali, balança. Né? E aí, então, eu quero conseguir voltar pra esse lance de focar mais nessa parte autoral. Eu tô gravando um álbum agora que eu vou tentar rodar com ele, a coisa da música, e conseguir me fazer um comunicador, assim, de alguma maneira um pouco mais reconhecido, sabe? Eu vejo a internet uma possibilidade muito boa pra isso. Deu certo algumas coisas, assim, mas às vezes também é muito ruim. Então, posso falar foda? Pode. Foda. Porque a gente fica nas mãos, quem produz coisa pra internet fica nas mãos do Instagram, por exemplo, assim, porque ele decide quem vai ver essas coisas ou não. Sim. Então, sei lá, eu tenho 80 mil seguidores no Instagram. Às vezes eu posto um story, lá 15 mil pessoas veem. Às vezes eu posto, sei lá, 700 pessoas, aí eu fico, cara, como é que é possível? Sim. Tem um monte de gente que escolheu me acompanhar, que escolheu me seguir, e as pessoas não sabem as coisas que eu tô fazendo. Exatamente. Então é por isso que eu não gosto de trabalhar com isso. Saca? Então é coisa de louco isso. E que lição que você tirou desse momento aí que você foi hackeado? Nossa, foi triste. Uma lição triste. Foi triste pelo seguinte, assim, eu tinha participado lá do programa da Record uma vez, tinha participado outra vez, e aí meu Instagram, assim, tudo que eu postava dava milhões de visualizações, tava assim, bombadaço e tal. E era uma fase muito boa, eu tava ganhando um monte de seguidor, as coisas dando certo, TikTok, Instagram. Um dia eu acordo, tá tudo deslogado no meu celular, meu Instagram, meu WhatsApp, meu e-mail, meu TikTok, as coisas assim e tal. Acabou pra mim, né? As coisas que eu tava construindo até agora. Morri, e agora que eu tô sabendo. E aí meus amigos me ligando, porque o cara tava oferecendo um golpe do Pix lá e tal, e puta. E aí eu fiquei, sei lá, uma semana assim, e aí o cara meu Instagram é aberto, então quando o Instagram é aberto, você tem a possibilidade dos seus vídeos viralizarem. O cara fechou meu Instagram. Então todos os vídeos que estavam viralizados, que tinha a possibilidade de eu ganhar seguidores, enfim, perderam o alcance. E assim, aí quando eu reabri o Instagram, tava assim, puta, ninguém via mais tinha nada. Tinha acabado com o seu engajamento, pessoal achando que eu era um golpista, que tava pedindo dinheiro, e aí eu postava, mas nem todo mundo via, então não dava pra explicar pra todo mundo, assim e tal. E aí, a lição que eu tirei é que é foda. A lição que ele tirou é que a gente tem que viver o agora. A lição que eu tirei é que não tem o que fazer com certas coisas. Que as coisas são muito impermanentes, né? Não tem o que fazer, cara. E eu consegui recuperar. Eu achei um cara do norte, que é um cara especialista em recuperar Instagram, eu paguei pra ele recuperou e tal. Mas eu poderia não ter recuperado, eu ia ter que fazer começar tudo do zero. Então... Quando aconteceu isso... Olha, eu já perguntando de novo. Pergunta, Gi. Quando aconteceu isso, você tava com a sua vida 100% online, né? 100%. Comercial. Você reviu? Você repensou sobre a sua vida do online e do offline? Porque, por exemplo, quando você perdeu a sua conta do Instagram, as suas músicas que estão nas plataformas que são autorais, elas continuam rodando. Você repensou isso? Você chegou a pensar, tipo, e o meu offline e meu online, o que eu posso fazer? Eu tenho um backup, tenho alguma coisa? Cara, eu não tenho nada.
Eu sou muito desorganizado com muitas coisas, assim. Eu talvez não saiba a senha das minhas coisas, assim. Mas eu tenho... Agora, eu não sei se eu devia falar isso, mas na parede da minha casa eu tenho... Não fala. Isso aqui é roubado no Instagram, Mas, enfim, corta. Cara, eu pensei, assim, porque o que me veio na cabeça, assim, é que é uma vulnerabilidade muito grande, assim. Se eu dependesse exclusivamente do Instagram e eu tivesse perdido o Instagram, eu estaria desamparado. Por exemplo, se eu estaria sem o meu trabalho ou qualquer coisa do tipo. Então, me faz pensar que é uma ótima ferramenta para divulgação de trabalho, para conseguir chegar em mais pessoas, mas que também é uma coisa que a gente sempre tem que estar com o pé atrás, assim, porque pode acontecer alguma coisa. Mas que não é tudo, né? Assim, o cara do Instagram fala, não vai ter mais Instagram. Não vai ter mais Instagram, cara, e você tá ali, sabe? Exatamente o que eu penso. Se um dia eles resolverem fechar as redes sociais, e aí, assim, um monte de fotos, coisas que você tem da sua vida, memórias, ficam tudo, são perdidas. Isso, assim, porque se o cara... Isso é uma coisa privada, pertence a alguém. Então, se eu não sei como é que é o lance, mas se o cara chegar e falar, não tem mais. Aí, acabou, É muito louco. Bom, eu perco dinheiros também. E muita gente faz a vida em cima disso hoje em dia, né? Sim, tem gente sim. que a profissão é isso. Eu brinco, eu fico meio preocupada. Não, mas é interessante porque a gente vive muito no online, né? Então, O Tinder. O Tinder. O Tinder, quando eu vou me apresentar, quando eu tô tocando em lugares essa é assim... Que ódio! Desculpa, gente. Eu tô amando isso. Ai, desculpa, Gi. Tudo bem, vai. A Giovana é psiana. Mas o que você achou do bolo da Gi aí, Eu tá? não comi ainda o bolo, porque eu não tive oportunidade ainda de ficar tanto tempo em silêncio. Tô falando, mas daqui a pouco eu vou comer. Ai, Deus. Agora, os outros bolos da Gi foram todos muito cruéis. Esse aqui tá com cara de docinho. Esse aqui parece docinho, os outros foram bem amargos. Gente, o Genaro, ele tem a capacidade de me deixar sem graça em qualquer lugar. Teve um dia que ele tava cantando num bar, eu cheguei no bar, o Genaro começou a colocar o meu nome na música, eu fico roxa. Verdade, Genaro. Antes eu falava, quando eu encontrava a Gi, eu falava pras amigas dela assim, que a Gi não quer me namorar, não sei o que. Era sempre uma vergonha. Todos os amigos da Gi que eu via falavam, sabia que eu queria namorar com ela, não quer me namorar. Exatamente. E aí eu fico como? Roxo. Não tem graça, gente. Exposição. Desculpa, gente, constrangido. Tudo bem. Mas, Ju, você sabia que ela não... Eu não tava sabendo. Eu tô sabendo agora, eu não estou tava assim, sabendo chocada. também. Agora o YouTube também tá. Já pensou? Sim. Vou fazer um corte e postar. Não faz isso porque vai ter um monte Vai perder os contatinhos, né? Não é isso não. Vai ter um monte de novas inimigas, né? Exatamente. Não, Aí não dá. Não, já basta. É livre. Ninguém assim, eu já tenho 2 maridos que eu fico postando. A minha rede social já é uma verdadeira incógnita, assim, já. né? Uma incógnita, ela é meio ambígua. Ela posta coisa de marido passeando com cachorro. Exato. E seus contatinhos, de como é que fica? Eles que lutem. Quais? Brincando. Só que não. Ai, gente, a amizade é linda, gente, né? Olha, hoje foi só exposição aqui. Foi só exposição. Não, tudo bem, faz parte. O que mais, gente? E aí, assim, pegando um gancho dessa história aí de sonho, qual o próximo sonho e tal, qual que é a importância de sonhar pra você? Nossa, ela vai fundo, Psicóloga, né? Ela. A importância disso. Eu gosto que ela pergunta, ela puxa o microfone um pouquinho aqui, ó. Ela fica olhando com carinha assim, vai, fala alguma coisa. Eu fico esperando, né? Importância de sonhar, Ju. Eu tenho a impressão, assim, de que, pelo menos pra mim, da minha experiência como pessoa... De canceriano. Eu acho que sonhar, assim, mantém muita coisa acesa, assim. Às vezes que eu estive desiludido dos meus sonhos, assim, foram momentos ruins da minha vida, assim, sabe? Quando eu tenho alguma coisa que eu quero atingir, que eu quero lutar por, ou algo assim, eu me sinto mais motivado pra estar vivo, assim, né? Porque a vida é uma coisa assim, né? Às vezes a gente tá lá, a gente não tá, altos enfim. E baixos. E aí, quando eu percebo que eu tenho alguma motivação, algum sonho, alguma coisa que eu quero, uma meta, alguma coisa do tipo, é mais fácil eu ter energia pra enfrentar as coisas, assim, saca?
Inclusive, eu tenho uma coisa assim de como eu sou muito de cabeça que não para nunca um minuto. Eu gosto muito de preencher sempre meus dias com coisas, assim, pra não ter muito tempo livre pra ficar pensando besteira. Então, assim, eu faço aula de espanhol, eu faço forró, eu luto à noite, eu vou na academia de manhã, eu faço isso aqui. Então, tipo... Gente, sempre tá ativo. Ativo pra não ficar com tempo pra pensar besteira. E aí, esse lance de ter um sonho, ter alguma coisa... Por exemplo, esse lance do álbum e do livro que eu tenho que fazer esse ano. Eu sei que eu tenho que fazer isso, então, assim, eu preciso estar motivado pra fazer da melhor maneira possível, assim, saca? E quando eu não tenho alguma coisa pra ir atrás, eu tô meio desmotivado, assim, os dias são mais mornos, assim, mais chatos, sabe? Eu acho que quando a gente tá desconectado do sonho, a gente se sente meio inútil também. Sim. Você vai vivendo, assim, de um jeito meio... automático. Tô levando. Mas dá uma desmotivação bem grande. Acho que você falou, é bem real mesmo. Porque eu olho às vezes pra vida, assim, e falo, cara, que coisa louca, né? A gente veio parar aqui, né? Assim, eu não sei como é que isso acontece. Ele é muito canceriano. Exatamente. Eu vim parar aqui, eu não sei como é que isso aconteceu. Eu sei que uma hora... O que eu tô fazendo? Eu sei que eu tô aqui agora. Eu sei que uma hora isso aqui vai acabar e tal. E o que eu vou fazer com o que eu tenho aqui? Pra que essa passagem aqui seja uma coisa interessante, porque eu já tô aqui. Eu não pedi pra estar, não sei também, mas eu tô aqui. Então, que de alguma maneira essa experiência que seja legal. Eu encontrei um cara lá no Ceará, nesse tempo que eu passei lá. Eu fui tocar um dia num bar, até postei um vídeo falando sobre isso. Eu fui tocar um dia num lugar lá, eu tava tocando e tal, e aí chegou um senhor, assim, da idade do meu pai, talvez um pouco mais velho, cabelinho branco e tal, mas um cara, assim, muito alto astral, que ele chegou, assim, e a energia dele tomou conta do negócio, ele me chamou a atenção. E aí eu vi ele cantando, coisa e tal, e aí eu fui na mesa conversar com ele, e ele era colombiano, um senhor colombiano. Eu perguntei da vida dele, coisa e tal, e aí ele falou, eu tô viajando, a minha vida é assim, eu trabalho 1 ano e meio, junto dinheiro e viajo 1 ano e meio. Assim, a vida dele era essa. E aí ele começou a mostrar fotos das viagens, que ele tava viajando pelo Brasil, tinha ido pra Amazônia, não sei o quê, fotos de lugares incríveis, assim. Eu falei, nossa, que legal. E que legal sua vida, que boa sua vida, né? Aí ele pegou no meu ombro, assim, olhou assim, falou, menino, é a minha única vida, ela precisa ser boa. Eu falei, caralho, isso é muito óbvio, mas a gente não se dá conta disso, assim, que o tempo tá passando e se você parar pra pensar, parece que passa cada vez mais rápido, assim, não tem o que a gente possa fazer sobre isso. Então eu acho que a nossa maneira de fazer alguma coisa sobre isso é de tentar fazer a nossa vida ser boa de algum jeito. E eu não sei como é que faz pra vida ser boa de algum jeito. Se você souber, me fala, assim, mas eu acho que porque cada um tem o seu jeito, isso, né? E isso que eu ia falar, tipo, o que é bom pra mim pode não ser bom pra Giovana. É o que parece, inclusive. Brincadeira. Mas eu acho que assim, o que... Mais uma vez, roxo é igual aqui o emblema. Foi só pra gente rir. Só pra dar uma descontraída, mas né? eu acho que assim, o que é legal pra mim pode fazer nenhum sentido pra você, assim, mas é você descobrir o que é legal pra sua experiência, o que é legal pra mim. E aí eu achei isso muito forte, assim, realmente, né, é nossa única, tipo, eu tenho 23 anos. E nunca mais vou ter. Quando passar essa idade, você nunca teve a idade que você tem, nem vai ter de novo, assim, tal, e, enfim. Então Gente, ele só tem 23 anos, pra ele ter 55, né? Essa conversa. Realmente. Desculpa. Não, mas não é, mas... Eu li num livrinho uma vez, de um cantor que chama Castelo Branco, você sabe quem é? Sim. Ele tem um livretinho assim, e aí lá, um dos textos é assim, os nossos pais também nunca tiveram a idade que tem. E aí, quando eu li isso, eu falei, caramba, velho, virou a chave. Assim, porque às vezes a gente, pelo menos eu, quando eu falo a gente, é só pra ser inclusivo, mas eu tô falando de mim, tá? Às vezes eu olho pras pessoas mais velhas, pros meus pais, ou pra alguém assim e falo, caramba, essa pessoa talvez tenha a resposta pra vida, assim, né? Já tá até... E, cara, ninguém tem resposta pra nada, assim, tá todo mundo tentando entender, assim, todo mundo ansiando as mesmas coisas. Eu lembro de ter ido pra praia um tempo atrás, e aí eu vi uma senhorinha no mar, assim, e ela falava assim, ai, que gostosa essa ondinha, que gostoso essa brisinha, assim, do vento. E eu falava, cara, todo mundo quer coisa parecida, a gente quer coisinhas gostosas, a gente quer sentir essas sensações, assim, a gente quer ter a vida leve, enfim. Só que a gente tem que só descobrir como é que faz pra gente conseguir fazer isso e tal, mas... Eu nem sei porque eu tô falando isso, mas... Que a gente entrou numa vibe. Entrou numa vibe. E aí é isso, essas pessoas não têm respostas pras coisas. Nossos pais também não sabem, assim, eles estão tentando, é um monte de tentativa, assim, e tal. Exatamente. E a gente igual, né?
Exatamente. Bom, gente, então eu acho que assim, depois de tantas vergonhas, entre tantas vergonhas, o papo foi excepcional, foi muito sensacional, bom. Foi Genário. muito bom mesmo. Obrigada, viu? Obrigado Muito obrigada por ter aceito o convite, por ter trazido tanta sabedoria com tanto tempo, pouco tempo de vida, assim, mas que tá sendo vivenciado, né? Capaz. Tá vivendo aí, dando uma aula. Esse é o bordão da Gi. Você deu uma aula. Aulas. Aulas cria. Aulas queria. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Não é à toa que você está crescendo assim. Exatamente. Obrigado, Todo o sucesso do mundo pra você. Não, é sério, porque a gente percebe que existe uma diferença. Tem um negócio aí em você. Tem alguma coisa. Que bom. Tem. Não é só um rostinho bonitinho, Você acha um rostinho bonitinho? Obrigado. Eu acho. Você acha, Gi? Você acha, Caio? Eu tô achando também. Você conhece a Dani? Quer conhecer a Dani? Genaro, meu bem! Genaro, meu bem. Cara, se você quiser conhecer a Dani, hoje às 9. Me manda a localização. Tô brincando. Ele vai, hein? Tô brincando, porque isso aqui é um trabalho e onde se ganha o pão não se come a carne. Entendi. Exato. É o que eu Tem umas penso também. coisinhas sobre o Caio que você ainda não sabe. Cuidado. Não, eu sei que ele. Eu sei que eu não. Que ele vai falar, se acontecer alguma coisa, ele vai espalhar pra galera. Então eu tenho que. Eu tenho que estar precavido, né? Senão eu vou virar piada. Olha, Então, mas tá é tudo isso. bem, eu já superei o meu ex-brocha. Não vou espalhar nada pra ninguém. Caio. Meu Deus. O processo bem que vai ajudar você. Eu vou te falar uma coisa. A máquina é quente, o piloto é jovem, vai dar certo. Mas é Gente, isso, mas eu Genaro. acho assim, ó, tá acabando o tempo e tem um violão ali. É verdade. Genaro. Que Você quer pode que eu cante? tocar uma palhinha pra gente? Posso. Qual é a vibe da música que toca? Dá, o que seu Aqui, coração se Se mandar. você quiser. Ele nem comeu o bolo, Eu tenho coitado. medo de ter esquecido as letras das músicas. Só não toca nos hermanos, de só por resto causa da tá tudo Chi? certo. Quando eu fico com raiva, eu esqueço a letra. Ô, cara, quer vir cantar aqui comigo? Aquela música que você canta lá no... Na serenata. Um vídeo que eu fiz no TikTok e chegou Foi nele. recomendado. Tá vendo só? Deixa eu tô sem saber escolher. Eu vou tocar alguma música minha, mas deixa eu ver. Mas é sua. Mas é sua. É pra ser sua. Cara, essa música aqui, eu vou contar a história. Rapidão. Pode? Dá tempo? Claro. Dá. Quantos minutos tem aí? Não, é que a gente tá com 1h02, mas tem. É por Tem causa da tempo. bateria, não é o tá. tempo. Essa música aqui foi o seguinte. No meio da pandemia, eu conheci uma menina no Instagram. Sofreu por amor. Ele Ó, sofre. Aí eu conheci uma menina no Instagram. E aí a gente começou a conversar, assim, e ela parecia ser, assim, o amor da minha É sempre o vida. que o canceriano acha. Ela parecia ser Que era o a mulher dos meus sonhos, assim. Eu vi as fotos dela, a vida que ela levava, assim, o jeito que ela falava comigo. Eu falei, ela é o amor da minha vida. E aí a gente ficou conversando. Aí a gente ficou conversando um tempão, assim, só que ela morava no sul, e eu em Bauru. Então era pandemia, a gente não tinha contexto pra se encontrar. Só que a gente tinha assim, a gente vai se encontrar depois que passar a pandemia, coisa e tal, a gente vai dar certo, beleza. Um dia eu sonhei que a gente tava vivendo uma aventura de amor na estrada e se amando loucamente. E eu acordei, eu sentei na cama, assim, e aí escrevi essa música. E aí eu falei, bom, eu vou gravar essa música em segredo e tal, e aí eu vou mandar pra ela vai me amar, a gente vai viver feliz pra sempre. Vamos ter filhos lindos. Filhos lindos, ela era linda. E aí, beleza, fiz a música, fui pro estúdio gravar, não sei o que e tal. O dia que a música ficou pronta, eu entrei no Instagram, tinha um story dela lá. Cliquei. Ela, ai, feliz 1 mês de namoro, amor da minha vida. Parece namorando um outro cara. E aí eu tava com a música pronta, eu lancei a música, enfim. Mas não é um problema ela ter namorado outro cara. Eu não podia oferecer nada pra ela e tá tudo certo. Mas o contexto é um contexto muito engraçado. Mas agora você fala isso, né? Não foi bem assim que você porque eu pensou. queria ter dedicado a música, eu queria que ela soubesse, enfim, mas essa é a vida, né? Assim Mas eu acho que é maravilhosa a história dessa música. Mas a música é fofa, não é música de tragédia. Chama Fica Hoje. E eu vou tentar lembrar, calma aí. Eu vou ensaiar rapidão no cantinho aqui, ó. Tá bom, lá, ó. Beleza, já lembrei.
Bate aqui e diz que vem buscar alguma coisa que esqueceu. Inventa uma desculpa, diz que o meu amor é teu e fica hoje. Bate aqui e diz que vem buscar alguma coisa que esqueceu. Diz que fez as malas, mas que faltou eu. Ali eu tocou. Leva pra longe. Eu que não sei dizer tchau. Eu que não quero dizer não. Eu que espero há tanto tempo pra sentir o mundo na mão e ver a vida de perto de amanhecer. Somos jovens demais pra nunca se perder. Aí eu sonhei com ela e escrevi assim, ó. Essa noite eu sonhei com você, flor vermelha em teu vestido de oncinha. Essa noite eu sonhei com você, foi bom estar contigo. Eu lembro as luzes na estrada, enfim sem medo do perigo. Eu que já não ligo pra nada, sonho ter você comigo. Bate aqui, diz que vem buscar alguma coisa que esqueceu. Diz que fez as malas, mas que falta eu e me leva pra longe. O apaixonado gente, a cara do Caio foi impagável. Foi isso, aí... Como chama a música? Fica hoje. Foi isso, Fica mas hoje, Caio. ficou com outro. Outra pessoa. Ficou com outro. Mas tá tudo bem. Tá tudo História bem. da minha vida. Tá tudo bem, uma hora ela termina. Isso. Brincadeira. É sobre isso. O comentário que eu ia fazer eu não posso. Vai. Não, esse eu não posso. Faz, pode sim. Não tem coragem? Não. Tá bom, então. Fale Ele vai nosso censurar depois. ele. Na hora que parar de gravar, ele fala. Bom, então é isso, gente. É isso. Obrigada. Genaro, brigadão. Obrigado, Ju. Você. Obrigado, Gi, você. Obrigada pela... Pô, foi legal presença. falar com vocês. Foi massa. Foi Da bom. hora, Foi. da hora. Vocês são A gente é vocês legal, são- né? vocês A são de gente até que é terapia. divertido. Vocês são de terapia. É, tipo isso. Da hora. Obrigado, Genaro. Obrigado. Obrigado mesmo. E, gente, Sucesso. faz seu jabá aí, Faz seu jovem. jabá aí. Vou fazer meu jabá, então, hein? Pra essa câmera aqui? Como é que Pra é? essa aqui. Por aqui. Ó, quem quiser encontrar o Genaro. Tinder. Tô zoando, é brincadeira. Quem quiser encontrar o Genaro. Meu nome é Genaro Magri e você encontra em todos os lugares. Você procurar, assim, de Instagram, Spotify, YouTube e as plataformas de músicas todas E aplicativos de Quais os próximos relacionamento. lugares que você vai tocar por aqui? Saindo daqui, tô indo pro seu bigode. Daqui, Agora? Depois daqui, E aí, o final de semana, eu não sei ainda direito. Eu posso ver, se você quiser. Vou falar. Não vai adiantar. Vai sair. Então, depois procura a agenda no Instagram e escuta minhas músicas lá no Spotify. Tem músicas, só dando uma dica. Se você quiser sofrer, são as músicas de 2019 a 2021. Pega a dica. 2021. O cara já anotou. De 2021 até agora, as músicas estão mais sem vergonhas, mais sapecas e malemolentes. Então é isso. Aí eu te mando Eu tô na era 2019. Eu também. Ah, é? Então escuta... escuta, ó, tem 2 dicas de música triste do Genaro. Onde a Gente Se Perdeu e Isso Também Passa. Perfeito. 2 dicas de músicas malemolentes. Safada e Carinhosa e... Me Parece Bom. É isso. Ótimo. Muito que bem. É isso, bem. gente. Senhoras e senhores, Genaro Magri. É nóis. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Dá um like nesse vídeo. Curta a gente nas nossas redes sociais, @sonhofalado. A gente tá no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e todas as plataformas digitais, menos a Apple, que não verificou nossa conta até agora. Até agora. É isso, gente. Brigadão. Genaro vai tocar mais uma pra gente aqui no off. Boa.
E tchau pra Toca uma vocês. pra mim também, Caio? Genaro. Gente, até a próxima. Beijo. Olha, gente, vamos desligar essa câmera aqui, que aqui onde eu ganho o pão, talvez role uma carne hoje. Tchau pra vocês. Beijo, gente. Beijo, Valeu. tchau. Ai, Senhor.